aqui a... Ué, será que foi o Ícaro que saiu? Eu cliquei para gravar a live, a gente está gravando já. E aí o Google Meet me exibiu uma mensagem falando que o Ícaro seria removido. Nunca vi isso. Faz um favor aí, gente. Manda uma mensagem lá pro Ícaro. Pergunta se foi ele que saiu ou se ele foi removido da reunião. Tá. Fazendo favor. Aí, voltou. Beleza. Moçada, então assim, obrigado aí pela participação de vocês, tá? Eu fico muito feliz e animado mesmo de continuar, né, trabalhando, continuar preparando material, né, continuar interagindo com vocês. Sinto muita falta do contato que a gente tem no campus, né, o dia a dia ali. Às vezes a gente não percebe a importância que as coisas têm na nossa vida até a gente perder elas, né? Então, todos nós fazemos parte né, da vida do outro e nesse momento a gente fica, né, se sentindo bastante solitário, porque não temos mais o contato presencial, tá certo? Eu vejo assim, gente, olha, é uma coisa triste, né? O fato, o que levou a esse distanciamento acontecer é uma coisa muito triste, mas isso não vai simplesmente acabar de uma hora para outra, né? Infelizmente a realidade é essa. E aí eu tento aprender, eu tento falar, olha, já que não vai voltar para trás, o que que eu posso tirar de bom dessa situação, né? Então, às vezes vocês também não percebem que agora vocês estão tendo que ter contato com novas tecnologias, estão tendo que aprender a lidar com o próprio horário de estudos, estão tendo que interagir com live, estão tendo que aprender novas ferramentas aí de comunicação. Então, isso também é um aprendizado, pessoal. Tá? Não é só aquilo que faz parte do conteúdo das disciplinas. As ferramentas que a gente usa também são conhecimentos que a gente vai adquirindo. Tá? Então, eu entendo assim, o ideal era que a gente voltasse até as aulas presenciais. Mas isso não vai acontecer tão rápido. Né? Não é uma decisão simplesmente do professor, do diretor do campus ou do reitor do IFMT. Então, a gente tem que tentar se adequar ao máximo à situação e fazer isso é muito melhor do que ficar parado, na minha opinião, né? Do que esperar a coisa voltar ao normal, porque a gente não tem prazo para isso acontecer. Tá certo? Então, todos nós estamos apanhando um pouco, professores, alunos. Ó, chegou mais uma aqui, Beatriz. Não é só vocês que têm dificuldades, tá, pessoal? Todos nós temos um pouco de dificuldade aí de lidar com essa falta de contato, com essa coisa de administrar o tempo. Às vezes a família, né? Não sei, cada um tem uma, mas às vezes a família não entende exatamente o tempo necessário ali que você precisa de concentração. Então, a família também vai aprendendo aos poucos a lidar com isso, tá? Pessoal, eu preparei aqui ó, tem mais um chegando aqui, a Fran. Eu preparei uma interface gráfica bem pequenininha para a gente começar a discutir. Eu vou falando e vou adicionando coisas nela, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Compartilhar a tela toda. Vocês estão vendo o Eclipse aí, com o código fonte em Java? Aham. Tá. Eu aumentei aqui a fonte, gente, para ver se fica melhor para todo mundo enxergar, tá? Aí, se em algum momento aí travar ou você não estiver vendo, você pode chamar, tá bom? Pessoal,
Então, eu montei aqui, ó, vou executar esse código. Eu montei essa pequena janela que eu acredito que a maioria de vocês já entende como é que se faz isso, né? Foi aquela primeira atividade que a gente fez do regime de exercícios domiciliares. Então, eu tenho aqui um JLabel, tenho aqui um text field e aqui um botão, tá certo? Só que, por enquanto, aqui a minha interface gráfica não faz nada, né? Então, vamos dar uma olhada no nosso código aqui, ó. O que eu fiz? Eu criei uma classe chamada principal, tá? Que começa aqui na linha 7 e fecha, ela é fechada lá embaixo na linha 46 aqui, ó. Tá? Então, geralmente é assim, você vai criar uma classe, a classe ela abarca tudo que está aqui no arquivo, tá bom? Beleza. Dentro da minha classe principal, eu tenho aqui uma janela, que é um JFrame, eu tenho aqui o JLabel, o JTextField e o JButton, tá bom? Pessoal, não sei se vocês chegaram a tentar utilizar o NetBeans. Quando a gente utiliza uma outra IDE, né, principalmente uma IDE como aquela que gera código para a gente, às vezes ele gera um código um pouco diferente, tá? Isso é normal. Por quê? Porque não tem um jeito só de escrever código, de escrever programas. Apesar, né, de uma linguagem de programação ser uma coisa muito mais fechada e restrita do que uma linguagem como português ou inglês ou qualquer outra linguagem, ainda assim ela permite variações, né? Então, lá no NetBeans, para quem for mexer com NetBeans, ó, esses objetos, eles não são criados aqui, tá? Não vou apagar, não. Eu vou só comentar, só para mostrar para vocês, porque pode ser que vocês observem o código lá que o NetBeans gerou e vocês acham um pouco estranho de início. Então, o que que acontece? Ó, eu não sou obrigado a declarar os meus objetos aqui em cima, tá? Eu posso colocar eles dentro de qualquer parte da minha classe, né? Desde que não esteja dentro da função. Então, por exemplo, o NetBeans, ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai declarar os objetos lá embaixo, lá no final, tá? Por que que ele faz isso? Por questão de design, né? Quem escreveu, ou quem definiu o padrão de código que o NetBeans gera, definiu isso, tá? Não é melhor nem pior, é uma questão de estética, de organização. Professor, mas não tem problema, porque como é que o programa vai chamar a janela aqui, ó, na linha 19? Ele está usando o objeto janela, sendo que esse objeto foi criado lá embaixo. Não tem problema, porque a execução aqui da classe, gente, ela não é linear de cima para baixo no código todo, tá? Então, quando a gente manda compilar e executar a classe, o que que o compilador faz? Ele interpreta o arquivo todo primeiro, tá? E aí ele vai analisar tudo que é variável, tudo que é objeto que está fora das funções primeiro. Então, não importa se você declarou aqui em cima ou aqui embaixo, ele vai gerar esses objetos primeiro. Aí, depois que ele faz isso, é que ele vai chamar o public static void main, e aí ele vai chamar o principal, e aí quando ele chamar aqui o construtor, né, o método construtor da classe, que tem o mesmo nome, aí ele vai vir aqui para cima, então os objetos já foram criados. Tá? Então existe essa possibilidade de fazer dessa forma. Eu também posso, além de declarar eles aqui embaixo, ó, também dá para fazer isso. Eu não costumo fazer, mas às vezes é necessário. Por exemplo, ó, essa linha 9, JFrame, janela, igual a new JFrame. Eu posso simplesmente declarar o meu objeto aqui, tá? E instanciar ele aqui, ó, janela, recebe new JFrame. Tá? Funciona do mesmo jeito. Por quê? Porque aqui ele está declarando que vai ter uma janela no programa, né? Tem um objeto aqui, só que ele não criou essa janela de fato. Ele só criou quando ele chegar aqui. Só vai criar quando chegar aqui. Tá? Nesses casos, quando o meu objeto não depende
de alguma informação prévia, dá para fazer tudo numa linha só. Tem casos que você vai precisar declarar aqui em cima e só instanciar dentro de alguma função. Mas isso nós vamos deixar para frente, tá? Por enquanto, a gente pode fazer numa linha só que fica mais claro e mais organizado, beleza? Então tá. Pessoal, então, aqui no meu método construtor, ó, eu estou, né, configurando a minha janela, tá? Não vou entrar aqui nos detalhes. Estou configurando aqui meu JLabel, estou configurando aqui meu text field, estou configurando meu JButton e estou adicionando os componentes na minha janela, tá bom? Como é que eu vou fazer para que o meu botão faça alguma ação? Então, aí a gente precisa utilizar um tratador, né, de eventos. Tem mais alguém querendo entrar aqui, ó, o Lucas Venâncio. Então, a gente precisa adicionar um tratador de eventos aqui nesse botão. Tá? O que é um evento, pessoal? Um evento, geralmente, é uma ação que o usuário faz. Ou com o mouse, ou com o teclado, né? Para que ele gere algum comando para o programa. Tá? Então, a interface gráfica, a gente diz que ela é orientada a eventos. E aí, eu preciso, então, dizer para o meu programa o que ele vai fazer quando algum determinado evento acontecer. Pode ser evento do teclado, do mouse, pode ser evento de janela. Eu quero que o meu programa faça alguma coisa quando a janela for minimizada. Por exemplo, o usuário está digitando um texto. Eu quero que quando o usuário minimizar a janela, ele salva o arquivo automaticamente. Porque se de repente o usuário for ficar muito tempo com o programa minimizado, pode acabar a energia e ele perdeu aquele arquivo que ele não tinha salvo. Tá? Ou quando eu vou fechar a janela, se eu não tiver salvo, eu verifico, né, eu falo para o programa verificar se o arquivo já foi salvo. Se não foi, eu pergunto para ele, né? Vocês já devem ter observado isso. Você está lá no Word, digitando um texto, aí você vai fechar. Se você não salvou o arquivo, ele te pergunta primeiro, olha, você tem certeza? Você não quer salvar esse arquivo? Ele não é importante? Então, por quê? Porque ali foi adicionado um tratador de eventos de janela, né? Que são ações que o usuário pode fazer na janela. Tá bom? Ou quando o usuário redimensionar a minha janela, eu quero reposicionar os botões, tá? Para que a janela fique adequada, para adequar o tamanho do botão ali, para a janela não ficar com um aspecto visual muito feio. Dá para fazer isso. Né? Evento de mouse, isso é muito usado em jogos. Então, o usuário clica e aí o personagem tem que dar um tiro, ou tem que lançar alguma coisa pro outro, tem que chutar a bola, sei lá. Quando o usuário mexe o mouse, ele tem que, às vezes, mudar o campo de visão do personagem, né? Enfim, tudo que vocês fazem, né, é um evento, e para cada tipo de evento tem um tratador de evento. Tá bom? Então, o que nós já estudamos é o Action Listener, né? Que é um evento gerado quando o botão é clicado, né, e solto, né? Pressionado e solto com o mouse. Tá? Então, para utilizar aqui o Action Listener, eu vou importar essa interface aqui, ó, AWT Event Action Listener. E eu preciso também de um Action Event. Tá? Então, toda vez que eu clico no botão, o programa gera um evento de ação, que é um objeto Action Event, e essa interface aqui é que captura isso para mim. Tá bom? Na prática, o que eu preciso fazer é isso aqui, né? JButton, ok, ponto, add Action Listener. Tá? Pessoal, veja que Action Listener, né, add Action Listener, é uma função. Igual set location, set size, set text, tá? A gente só coloca ela meio quebrada aqui, ó, só coloca esse parênteses e essa chave lá para baixo, porque o que eu vou passar para a função é um pouquinho grande em termos de linhas de código.
tá? Eu poderia escrever tudo numa linha só, mas aí fica aquela linha monstruosa e fica difícil de ler depois. Mas é uma função. É só uma função que eu estou chamando. Então aqui eu vou criar um novo Action Listener. Tá? E quando eu vou criar um Action Listener, ele é uma interface, ele não é uma classe. Eu tenho que reescrever essa função aqui, olha. Public. Public void action performance. Action event. E. Tá bom? E aí, o que eu preciso saber? Preciso saber que quando eu clicar no botão, o Action Listener vai executar essa função aqui, ó, Action Performance. Então, o que eu quero que aconteça quando o botão for clicado, eu coloco aqui, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, system.out println, sei lá, você clicou no botão OK. Na verdade, é o botão somar, né? Eu coloquei o texto ali, somar. Ah, então é assim que a gente testa, né? Eu coloco um negócio bem simples ali, só para mim ter certeza que está fazendo o que eu espero que seja feito. Então, ó, vou somar, não vai somar, claro, só está exibindo a mensagem. Você clicou no botão somar. Cada vez que eu clico, ele chama essa mesma função. Pessoal, eu vou mostrar aqui, isso não vai ser cobrado, é só para a gente expandir um pouco o nosso conhecimento, tá? Quer ver um evento legal que dá para vocês visualizarem aí, ó? Por exemplo, quando o mouse entra no botão, ele gera um evento para o programa, tá? Tanto é que a gente pode observar, ó, que o botão muda de cor, né? O botão, ele gera ali uma mudança de cor para mostrar ali para o usuário visualmente que o botão tá para ser clicado, né? Quando a gente sai, né? Quando o mouse sai de cima dele, ele também volta para a cor original. Então, eu posso mandar o meu programa fazer alguma coisa quando esse evento acontecer. Como que eu vou fazer isso, professor? Eu vou fazer isso usando uma outra interface, que aí já não é o Action Listener. Já é essa interface aqui, ó. Import Java AWT Event Mouse Listener. Tá? E assim como eu tenho Action Listener, eu tenho Action Event, Mouse Listener vai precisar de um Mouse Event. Tá bom? Então, para cada listener, eu tenho um event. Pessoal, o que eu disse anteriormente? Eu disse que esse Action Listener aqui, ó, não é uma classe, é uma interface. Não de interface gráfica, não. É meio confuso, mas é esse o termo mesmo, tá? O que isso significa? Significa o seguinte, olha, eu vou segurar a tecla Ctrl, tá? E vou clicar em cima do Action Listener aqui, ó. Tá? Ele vai gerar como se fosse um link, né? Olha o que ele vai abrir aqui para mim. Ele vai abrir o código desse Action Listener. Tá bom? Olha o que a gente tem aqui, pessoal. É só esse o código do Action Listener. Aí o que está dizendo aqui? Olha, public interface Action Listener. Vocês estão vendo que tem uma função aqui, ó, public void action performed action event e. Justamente aquela função que eu tenho que escrever. Então, como ela é uma interface, quando eu vou usar essa interface, eu é que tenho que dizer o que a função faz. Vocês estão vendo que aqui está declarando a função, mas não tem nada na função, tem um ponto e vírgula? O que significa isso? Significa que essa função só tem nome, tipo de retorno
Modificador de acesso, tem aqui o parâmetro, mas ela não está escrita. O corpo dela não está escrito. Quem escreve o corpo da função, ou seja, o que a função executa, é quem utiliza ela. Então, quando eu vou utilizar essa função aqui, ó, esse Action Listener, eu que tenho que programar essa função Action Performance. Tá? E aí é por isso que eu não posso mudar o nome dela, né? Eu não posso colocar esse A maiúsculo aqui, por exemplo. Ele não vai reconhecer. Por quê? Porque aqui está dizendo que a interface Action Listener exige que você programe essa função. Então, o nome tem que ser exatamente desse jeito. Tá? Vamos abrir aqui o Mouse Listener. Ó, foi lá para cima. Segurei aqui a tecla Ctrl. Vou clicar em cima do Mouse Listener. E a gente vai ver aqui, ó. Já tem mais funções. Então, a interface Mouse Listener, ela tem uma função chamada Mouse Clicked, que é quando eu aperto e solto, tá? É como se fosse o Action Perform de lá. Mas tem mais coisas. Tem aqui uma função chamada Mouse Pressed, que é quando o botão do mouse é pressionado. No caso, é só o movimento para baixo, tá? Aqui, Mouse Released, que é quando o botão é solto. Mouse Entered, que é quando o mouse entra dentro da área do botão ali, quando o mouse entra naquela região dele. E Mouse Exited, que é quando o mouse sai do botão. Ah, então se eu for usar um Mouse Listener, eu tenho que reescrever 1, 2, 3, 4, 5 funções. Professor, não posso escolher só uma? Não. Infelizmente não. Tá? Mas a gente vai fazer isso de uma maneira bem resumida, bem enxuta. Então eu quero que quando o meu usuário... Isso é só um exemplo, tá, gente? Eu quero só fazer com que o programa capture esse evento. Ó. Quero que quando o meu mouse entrar em cima do meu botão, ele exiba uma mensagem aí na tela. No terminal mesmo. Tá? Só para dizer, ó, mouse entrou no botão, quando ele sair, mouse saiu do botão. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu já tenho aqui um Action Listener, eu tenho que adicionar um outro Listener. JButton, ok, ponto, add, Mouse Listener. Segue o mesmo raciocínio. Isso aqui é uma função, eu vou jogar aqui para baixo, vou fazer aqui, ó, new, Mouse Listener. E aí, quais funções eu tenho que escrever aqui? Essas funções. Então, eu vou copiar elas. Ctrl C. Tem um atalho que dá para usar o Ctrl espaço, tá, pessoal? Mas eu vou fazer aqui bem manual para vocês entenderem o que está acontecendo. Tá? Quando a gente está aprendendo, é importante que a gente faça as coisas, né, manualmente para a gente entender. Aí, só que aqui eu não posso deixar esse ponto e vírgula. Tá? Aí eu tenho que colocar as chaves. Então, como eu só quero programar uma função por enquanto, eu vou deixar assim, ó, tudo na mesma linha, porque a função vai estar vazia, né? Não preciso ficar gerando aquele monte de linha. E aí, na verdade, ó, eu só estou interessado nessa função aqui, ó, mouse entered. Então, essa aqui eu vou deixar ela assim. E aí, eu já sei que quando o mouse entrar em cima do botão, o Mouse Listener vai executar essa função aqui, Mouse Entered. Então, aqui eu coloco o que eu quiser que aconteça. Tá? Olha lá, ó. System, Out, Printline. Mouse entrou no botão somar. Estão acompanhando o raciocínio aí comigo, gente? Tá ok? Tá ok.
Tá dando para capturar a ideia aí, né? Aham. Então tá bom, vamos seguindo. Se tiver alguma pergunta aí, me falam, tá? Beleza. Vamos testar então? Veja, pessoal, que eu tenho dois eventos, então. Quando eu clicar no botão, ele vai executar o Action Performance. Quando o mouse entrar no botão, ele vai executar isso aqui. Tá? Olha lá. Entrou, executou. Eu nem cliquei. Tá? Saiu, não fez nada porque a minha função mouse exit está vazia. Olha lá, entrou de novo. E assim vai indo. Ah, e se eu quiser fazer alguma coisa quando o mouse sair do botão, então você escreve aqui, ó. Mouse saiu do botão somar. Olha lá, entrou, saiu. Entrou de novo. Aí aqui, ó, não importa, né? Porque aqui eu tô mexendo, ele não tá fazendo nada, porque ele já entrou. Aqui o evento é só entrou ou saiu. Tá? Se eu quiser fazer alguma coisa quando o mouse se movimenta em cima do botão, aí é o Mouse Motion Listener, que é movimento do mouse, tá? Não vou entrar nisso aqui hoje, mas com isso que eu estou mostrando, vocês são capazes de olhar a apostila lá e implementar isso. Tá bom? Professor, e se eu quiser, ao invés de dar um print line aqui no terminal, né? Para exibir no terminal, se eu quiser exibir aqui, por exemplo, no meu JLabel. Tem como, professor? Tem. Então, por exemplo, se eu quiser que a informação seja exibida no JLabel, eu vou fazer assim, né? JLabel, valor 1, que é o nome daquele componente lá, ponto setText. Aí eu vou colocar aqui. E aí, se ele sair, quando o mouse sair, eu não vou exibir o mouse saiu. Eu vou voltar ele para o mesmo dado que tinha antes. Ó. Vou pôr aqui string valor, tá? Então vai ficar assim, ó. Ó. Entrou, mouse entrou no botão. Saiu, volta para o valor. Ó. E aí você pode fazer isso com qualquer componente. Você pode fazer isso com a janela, com o text field, com o JLabel, né? Tudo que tiver na sua interface, você pode adicionar listeners. Tá bom? Pessoal, eu vou aproveitar aqui, ó. Vou abrir a apostila que eu mandei para vocês. Só para vocês contextualizarem aqui, ó. Lá no final da apostila, né, que é a parte agora que vocês estão usando para fazer os exercícios, na página 17, ó, eu coloquei aqui uma lista dos listeners mais utilizados, tá? Então, o primeiro, que é o que a gente mais utiliza, é o Action Listener. Então, o Action Listener só tem uma funçãozinha chamada Action Performance, por isso que você tem que escrever ela. Mouse Listener, tá aqui, ó. Então, Mouse Listener, ele permite que eu capture esses eventos, quando o mouse for clicado, quando o mouse entrar, quando o mouse sair, quando for pressionado e quando for solto. Aí você tem que reescrever, né? Você tem que colocar todos. Aí você só coloca código no que você quiser, mas você tem que implementar a função lá. Então, aí eu tenho aqui também, ó, Mouse Motion Listener, que é aqui, ó. Ele tem duas funções, Mouse Dragged, que é quando o mouse é arrastado. O que significa arrastado? Quando o usuário clica, segura o mouse e movimenta ele com o botão pressionado. Né? Quando você quer, por exemplo, eu quero copiar um arquivo de uma pasta para outra. Você clica, arrasta o arquivo para lá. Então, o sistema operacional está capturando esse evento. Quando o mouse apenas se movimentou, sem clicar, aí é o mouse moved. Tá?
Aí tem uma interface aqui para capturar eventos de teclado. Então, quando uma tecla foi pressionada, quando eu aperto uma tecla, key released, que é quando eu solto a tecla, e key typed, que é quando eu aperto e solto. Interface item listener, que é uma interface que captura eventos de lista. Tipo, quando você vai selecionar o estado, né, imagina uma tela de cadastro, você vai selecionar o estado e depois o município. Aí você clica ali num combo box, né, na setinha ele abre ali uma lista, você seleciona, e aí você quer, por exemplo, se eu selecionar o estado de São Paulo, no outro combo box eu quero que apareça somente as cidades daquele estado, para o usuário não ter que procurar uma lista muito grande. Então, você pode disparar um evento. Quando ele selecionar um determinado item na lista, eu pego o valor que ele selecionou e faço uma atualização na segunda lista ali, no segundo componente. Mais alguém entrando? Tá certo? Então, pessoal, tem mais um aqui, ó, Window Listener, que é uma interface para capturar eventos de janela. Então, olha o tanto de funções que eu tenho aqui, ó. Vai estar faltando void aqui. Window activated, window closed, window closing, window deactivated, window de-iconified, window iconified e window opened. Tá? Então, você pode programar coisas, né, para o seu programa fazer quando a janela for aberta, fechada, ativada, desativada, né? Eu não lembro exatamente, mas acho que o ativado e o desativado é quando a janela perde o foco, né? Tipo assim, ó. Vamos supor, eu estou aqui com o foco na minha janela. Se eu clicar fora dela, ela não foi fechada e nem minimizada, ela só saiu do foco, ela só desativou. Se eu não me engano é isso, faz tempo que eu mexi com isso, mas aí você pode fazer alguma coisa, tá? Pessoal, isso depende do programa. Em geral, como a gente está num curso aí de formação, em geral a gente vai usar o Action Listener mesmo, para os botões. Isso aqui é mais para outras coisas, e só para vocês entenderem como é que funciona. Tá bom? Professor, esse system out, print, tipo, a gente quase não vai usar, né? Porque a gente imprime na janela, não usa ele. Mais ou menos. A gente costuma não usar para o usuário. Mas o programador, ele precisa sempre debugar código. E aí é muito mais fácil, às vezes, você exibir no terminal o valor de uma variável, do que você criar um label e mandar exibir só para você saber quanto que está valendo X em uma determinada parte do código. Entendeu? Entendi. Então, o Printline ele é uma ferramenta muito boa para debugar código, mais fácil, assim. Então, você tem que posicionar o componente na tela ali, ver se ele não está encoberto por alguém. Tem toda aquela frescuraiada que é meio chata. Mas, assim, cada um é cada um. Cada um pode definir como fazer, tá? Às vezes, se for um programa que o usuário usa com o terminal e com a interface, aí você pode acabar usando. Mas, em geral, para o usuário, as informações que são relevantes para o usuário, aí realmente a gente não vai usar. Tá? Beleza? Pessoal, vamos lá então. Ó, eu vou deixar esse mouse listener aqui, mas eu não vou utilizar ele para fazer nada relevante no programa. Tá? Vou usar só o Action Listener mesmo. Então, pessoal, o que eu quero fazer aqui? Ó? Eu quero fazer o seguinte. O usuário vai digitar aqui um número, tá? Tipo 5. Eu quero clicar aqui no botão somar. Ele vai pegar o valor que está aqui, somar mais um e atualizar o valor mais um aqui. Tá? É só para a gente lembrar como é que a gente captura dados que estão na tela, que o usuário inseriu, joga na variável, manipula a variável e depois exibe o resultado de volta. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? A gente tem que lembrar que tudo que vem da interface vem como string. Tá? Eu vou fazer assim, então. Ó.
Aqui eu vou criar uma string valor. Eu vou fazer que essa string recebe jTextField valor 1 ponto getText. Opa. Ele vai copiar, mesmo que seja um número, internamente lá na memória do sistema, esse número não está no formato numérico, ele está no formato de texto, tá? E aí eu preciso, então, converter esse número para um formato numérico, ou inteiro ou double, né? Eu vou usar o double aqui para abranger todos os possíveis valores. Então, eu vou colocar assim, ó, double, valor double, recebe o quê? Como é que eu faço para converter? Alguém lembra? Como é que eu faço para converter uma string para double? Cri, 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 cri. Então é assim, ó, double, ponto, parse double, abre e fecha parênteses. Tá? Então eu tenho que chamar essa função aqui parse double. E dentro da função, eu vou passar qual é o valor que eu quero converter. Então tem aqui uma string, ele vai retornar ela para mim no formato de número. Tá bom? Como é que eu vou saber se está dando certo aqui? Então, vou aproveitar esse print line aqui, ó, e vou exibir a minha variável. Então, olha lá, 5, ele tem que exibir o 5. Ah, deu certo, ó, 5.0 aqui embaixo. 3, 3.0. Ah, então agora, como ele virou um número, eu posso fazer operações aritméticas, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Valor double recebe valor double mais 1. Tá? E aí, como é que eu vou fazer para jogar de volta o valor lá? Aí eu vou chamar a função setText do meu jTextField. Então, jTextField ponto setText. E aí eu vou passar o valor double. O que está acontecendo de errado aqui, pessoal? Vamos ver? O que ele está me dizendo aqui, ó? O método setText, que recebe uma string, né? Ele está dizendo aqui que o método setText espera receber uma string. No tipo jTextComponent, não é aplicável para os argumentos double. Então, eu estou passando uma variável que é double, mas lá na declaração dessa função, desse método, ele espera que seja uma string. Então, eu tenho que converter de volta para string. Professor, mas que chato isso, hein? Paciência, gente, é assim mesmo, tá? Você vai se acostumar. De tanto vocês fazerem, vocês vão se acostumando. Então, tem duas maneiras de eu converter um número, ou inteiro ou double, para formato string. Tá? Tem uma maneira que é a maneira mais formal, assim, mais clássica, que é o seguinte: eu vou usar essa mesma variável aqui, porque ela não vai ser usada para nada depois, então eu vou usar ela aqui mesmo. Então eu vou fazer assim. O professor, se for do tipo int, aí coloca int parse int, ou é diferente? Não, é diferente. Se fosse para converter de string para inteiro, sim. Isso, Tipo, de poderia string fazer para assim. inteiro. Aí sim, aqui, ó. Valor int, por exemplo. Aí seria isso aqui, opa. Integer ponto parse int. Aí sim. Entendi.
Tá? Para cada tipo, você tem uma classe para converter. Tá bom? Beleza, obrigado. Aqui, olha, então eu preciso converter o meu valor double para string, né? Para mim poder jogar lá no meu text field. Então vai ficar assim, ó, valor recebe string ponto value of. Professor, por que eles não colocaram parse string? Não sei, por que não colocaram? Porque o cara que escreveu essa função quis que fosse value of. Value of é valor de, né? Então eu vou converter aqui, ó, o valor. Segue o mesmo raciocínio, tá? A função value of recebe o valor double e retorna ele como string. E aí eu posso então usar essa variável para jogar lá no meu setText. Vamos ver se funciona? Aí eu vou fazer aqui, depois eu mostro qual que é outra maneira de fazer mais, digamos, um atalho, né? Então, sei lá, 5. Então já virou 6 aqui, ó. Né? Então, ele pegou 5, jogou na variável, converteu, mais 1, converteu de volta e jogou o resultado ali. Tá? Ué, o que tá dando erro aqui? Ah, tá. Ele tá dando erro aqui porque eu tô convertendo para inteiro, só que o número é real, não tem como. Eu vou tirar, vou tirar essa linha. Sei lá, 5. Aí, agora dá certo. Tá? Posso fazer qualquer número aqui, ó. Sei lá, 15.97. Aí ele converteu, ele tá somando mais 1 só na parte inteira. Né? Beleza. Qual que é outra maneira de eu converter para string, pessoal? Posso fazer assim, ó. Valor recebe uma string vazia, que é simplesmente abre e fecha aspas, mais o valor que eu quero converter. Tá? Isso aqui é como se fosse uma gíria. Digamos assim, você tem a forma padrão, a forma culta, né? E você tem as gírias para se comunicar. Tá? Então existem alguns atalhos. Que é o seguinte, o Java, ele sabe, né, o interpretador da linguagem, ele entende o seguinte, olha, você tem aqui uma string, quando você soma, né, quando você usa o operador de soma, quando você está somando uma string com uma outra variável, ele entende que você quer concatenar essa string que você tem com essa nova variável, com esse novo valor. Ele entende que isso não é uma soma numérica, né? Não é uma adição, é uma concatenação. Tá bom? Então, tem essa pequena maneira também de fazer. Tá? Aí eu poderia, olha, fazer só assim, ó. Se eu quiser também, não preciso necessariamente guardar esse valor aqui. Eu posso simplesmente colocar ele assim. Que ele vai dar o efeito que eu quero. Ou também, né, eu poderia copiar esse string value of aqui e colocar também aqui dentro, ó. Ele retorna o valor para mim. Tá? Dos dois jeitos vai funcionar da mesma forma. Então a gente vai se acostumando com o tempo, né? Às vezes você vê o código escrito e aí você não entende o que está escrito ali, mas é porque às vezes tem maneiras diferentes de escrever a mesma coisa. Beleza? Pessoal, aproveitando aqui a questão do tratamento de eventos, uma coisa que eu não falei na sala ainda, porque não tinha dado tempo ainda, é que eu posso adicionar um Action Listener nesse componente aqui também, ó. Nesse JTextField.
tá? Só que aí ele não vai funcionar quando eu clicar nele, ele vai funcionar quando eu der Enter. Por quê? Porque aí você pode criar um atalho para o usuário, né? Vamos supor, o usuário está digitando os dados e ele não precisa tirar a mão do teclado, levar a mão até o mouse, só para clicar num botão, por exemplo. Então ele pode digitar, quando ele der Enter, o sistema já entende que ele quer clicar naquele botão ali. Ele vai fazer a mesma ação que o botão faz. Tá? Então o que eu posso fazer aqui, ó? Como eu não sou bobo nem nada, eu vou copiar aqui, ó, o meu listener do meu JButton e vou adicionar ele no meu JTextField. Ah, eu só vou... Ah, não. Aqui não. Só vou apagar essas linhas que estão comentadas para diminuir um pouquinho o tamanho. Então, o meu JTextField, pessoal, também é capaz de disparar um Action Event. E também é capaz de executar essa função aqui, ó, Action Performed. Tá? Olha só. Então, sei lá, eu digitei aqui 5, ó, vou dar Enter. Ele já executou. Se eu der Enter de novo. Professor, mas e se eu tiver 10 ou 20 JTextFields e eu quiser que todos eles façam isso? Vai ter que adicionar um Action Listener em cada um deles. Só que você tem que ser um pouquinho mais esperto para não copiar o código que eles vão executar 20 vezes, né? Igual aqui, eu fiz um jeito cru, né? Um jeito muito iniciante de duplicar o código, ó. Eu simplesmente vim aqui, copiei, né? E colei 2 vezes. Então, se eu tiver que alterar, por exemplo, eu tenho que alterar, em vez de somar mais 1, eu quero somar mais 2. Aí eu tenho que me lembrar que eu tenho que alterar o 2 aqui e me lembrar que eu tenho que alterar o 2 aqui. Para 2 vezes não tem problema, mas se fosse 20, 30 vezes, putz, você começa a dar trabalho. Né? Isso porque é um número só, imagina se fosse outras coisas. Tá? Então, qual que é a maneira um pouco mais esperta de fazer isso? Cria uma função. Quando eu vou executar o mesmo código várias vezes, eu não fico repetindo esse código várias vezes, eu uso uma função. Né? Ou eu uso um comando de repetição, mas nesse caso a repetição não me ajuda, porque a origem do evento está em lugares diferentes. Tá? Professor, podia criar uma função para nós ver. Isso, então vamos fazer isso agora. Então, onde que eu vou criar essa função, moçada? Deixa eu tentar expandir meu código aqui, que aí eu tenho mais tela. Então, veja só. Eu já estou dentro de uma função, que é essa função construtora, ou método construtor, né? Esse método construtor aqui, ó, ele começa na linha 20 e ele vai até a linha 91. Tá? Então, eu não vou criar essa função dentro desse método construtor. Eu vou criar dentro da classe, mas fora dos outros métodos. Tá bom? Eu costumo deixar, e é meio que um padrão, o método construtor, o primeiro da classe. Tá? Podemos deixar o public void main aqui por último. Então, entre um e outro, tem que tomar bastante cuidado aí, que não pode ficar dentro do método construtor. Então, eu vou fazer assim, olha. Public void somar mais 1, por exemplo. Tá? Eu vou fazer primeiro sem nenhum parâmetro. Eu vou fazer a função trabalhar sem nenhum parâmetro por enquanto. E aí, o que eu vou fazer então? Eu vou copiar o código todinho que está aqui nessa função action performance e vou colar aqui dentro. Tá? Veja que essa função somar mais 1, ela enxerga os objetos da minha classe lá, o JTextField, ele enxerga tudo. Por quê? Porque esse método pertence à classe principal. E os objetos da interface estão dentro da classe, então eles são visíveis aí dentro.
tá? Agora, o que eu fizer aqui dentro, aí só é visível aqui dentro dessa função. E aí, ao invés de ficar copiando e colando código, claro, eu vou ter que copiar alguma coisinha, mas eu estou copiando só o nome de uma função, não estou copiando lógica. Né? E aqui também, ó, eu só duplico isso. Isso aqui não tem tanto problema, porque eu não vou ficar mudando o nome de função. Em geral, né? Na maioria das vezes, você cria um nome ali e você não vai ficar alterando isso toda hora. Agora, a lógica, você tem que alterar muitas vezes. Então, aí você deixa lá na função, porque se você alterar para um, você já altera para todo mundo que está chamando a função. Claro, se você quiser alterar o nome da função, você vai ter que atualizar o nome da função onde você está chamando. Mas isso daí é fácil, porque o próprio programa, se ele não encontrar a função, ele vai te acusar um erro, entendeu? É muito mais fácil corrigir esse tipo de problema do que corrigir um erro de lógica. Tá? E aí vai funcionar do mesmo jeito. Ó. 8. Né? Por exemplo, eu quero adicionar aqui, ó, eu quero adicionar uma verificação. Né? Antes de eu mandar converter o número, olha o que pode acontecer. Só mostrar o problema, né? Imagina que o usuário, por exemplo, não digitou nada aqui. Aí eu vou clicar em somar, ele vai tentar converter nada para número. Não existe esse número. Tá? Olha lá, ele vai dar um erro, que é um number format exception. Ó, tá dizendo aqui, string vazia. Não tem como converter uma string vazia para número. Né? Poderia ser o zero? Poderia, mas quem programou aqui a função parse double não fez isso. Tá? Então eu posso fazer aqui, ó. If valor, assim, ó. Se not e não valor equals vazio, ou seja, se ele for diferente de vazio, é isso que está dizendo esse if aí. Tá? Então, se a minha variável ali, valor, for diferente de vazio, aí eu executo. Se não, ele pula, né? Ele pega o valor, copia para cá, mas aqui não vai dar erro. Aí ele simplesmente pula e não faz nada. Ou eu poderia colocar uma mensagem aqui para o usuário, né? Olha, se for igual a vazio, eu vou exibir aqui, ó, JOptionPenny show message dialog. Centraliza na janela e aí erro ao converter o número. Aí ele vai exibir uma janelinha para o usuário lá informando qual que é o erro. Então, assim, vocês não vão precisar fazer isso no exercício não, tá? Tô só mostrando o que dá para fazer para vocês perceberem. Eu acho legal tentar colocar essas coisas, porque é aí que você vai aprendendo. Bom? Professor, se for, tipo, alguma letra que digitar. Também vai dar erro. Deixa eu só mostrar, ó. Por exemplo, aqui, ó. Aquele JOptionPenny é essa janelinha. Tá? Não precisa configurar tamanho, não precisa colocar esse ícone, título, esse botão, nada disso. É só manda mensagem, o JOptionPenny já está programado lá para ajustar o tamanho da janelinha ao tamanho do seu texto, ele já faz isso. Você dá OK, pronto, morreu o assunto. Aí, se eu quiser verificar outros tipos de erro, eu tenho duas maneiras de fazer isso. Eu não vou mostrar isso agora, vou mostrar isso só quando a gente voltar das férias, que é o tratamento de exceção. Ele tem um comando novo chamado try e catch. Tá? Aqui dá para a gente fazer assim, olha. Se o valor for diferente de vazio e valor ponto match, aí tem um negócio chamado regex.
que é uma verificação de expressões regulares, tá? Que aí, também não quero entrar em muitos detalhes, mas eu posso colocar uma regrinha aqui de verificação. Por exemplo, eu faço assim, olha, eu quero ver se ele casa com números de 0 a 9, por exemplo. Então, o verbo, em inglês, tem um verbo chamado match. Match é casamento, mas não é casamento de marido e mulher, não. Casamento é no sentido de se ele está adequado, se ele se encaixa neste padrão, tá? Então, o que está verificando aqui, olha? Estou verificando se ele se encaixa no padrão de estar entre 0 e 9. Aí o regex, que é essa pequena linguagem, tem algumas regrinhas. Você tem que colocar esse colchete aqui. Tá? Olha só o que vai acontecer. Então, por exemplo, uma string vazia deu erro. Se eu colocar uma letra, também ele já deu erro. Por quê? Porque ali a função matches retorna falso. Tá? Essa função aqui retorna verdadeiro ou falso. Né? Aqui o exclamação ele está invertendo. Tá? E essa função retorna verdadeiro ou falso. Ou seja, o valor dessa variável corresponde ou se encaixa nesse padrão aqui? Não, não se encaixa. Então ele deu falso, ele pula aqui e vem para cá. Tá? Nesse caso aqui ainda, mas e se eu colocar dois números? Ó, aqui vai dar certo. 5, beleza. E se eu colocar dois números aqui, sei lá, 63? Aí ele já deu erro. Por que ele deu erro? Porque aqui eu disse, ó, que o meu padrão é só de um número, né? Para ter vários números, se eu não me engano, tem que colocar o asterisco, que é qualquer quantidade. Deixa eu ver aqui, 8, 4. Aí agora deu certo. Tá? Se eu colocar aqui uma letra, sei lá, A8, asterisco. Aí ele já exibiu o erro, né? Eu não deixei o programa gerar um erro de execução. Tá bom? Mas tá bom, isso aqui também tá fora aqui do que a gente está estudando. É só mesmo para vocês verem que existe. Depois eu vou postar esse código, pessoal, lá no grupo do Classroom, tá? Para vocês terem acesso. Bom, aí dentro dessa função eu posso chamar outra função e assim não tem fim, né? Posso fazer várias coisas, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente poderia fazer aí, o que mais que vocês podem... Tem mais alguma pergunta que eu não estou lembrando, assim, que seria interessante mostrar para vocês, pessoal? Alguém lembra de alguma curiosidade? Ó, na live passada, o Rian Soares me perguntou, professor, eu estava vendo um exemplo, acho que era uma videoaula, e aí tinha um cara lá que criou uma segunda janela, tipo, o usuário clica num botão e aí uma segunda janela é aberta. Como é que a gente faz isso? Querem dar uma olhada como é que a gente pode fazer isso? Aham. Pode ser? Pode. Então tá. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar um outro botão para não ficar muito código no mesmo botão, tá? Button janela 2. Vou colar aqui. Button janela 2. Vou ter que aumentar um pouquinho o tamanho para caber o texto, que é maior.
E vou jogar ele um pouco para a direita, né? Um pouco não, bastante. Eu vou tirar, eu quero que ele faça outra coisa, tá? Então, ó, quando eu mandar executar... Ah, eu não adicionei o botão na janela, né? Isso aí eu não queria falar não, mas foi de propósito, tá, gente? Só para ver se vocês iam lembrar. Se decepcionou. Sacanagem. Não, tô brincando, eu esqueci mesmo. Não sei se deu para perceber, eu sou um péssimo ator, mas... Então tá aqui o meu outro botão, ó. Tá? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer esse botão abrir uma outra janela. Aí, pessoal, dá para mim criar uma outra janela no mesmo arquivo aqui? Dá. Só que não é recomendado fazer isso não, tá? Porque vai ficar muito código, muito componente, muito tratamento de evento. Um arquivo só, isso vai virar uma bagunça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra classe aqui no meu projeto, ó, que tem só as coisas daquela janela. Então, eu sei onde cada coisa está. Fica mais fácil de administrar o que essas janelas estão fazendo. Tá bom? Então, eu vou vir aqui no meu Default Package, clicar aqui com o botão direito, ó, New Class. E aí, eu vou colocar aqui janela secundária. Veja que nessa janela secundária, pessoal, eu não vou ter o Public Static Void Main. Tá? Eu só vou ter o Public Static Void Main em uma classe do meu sistema. Então, o projeto ele pode ter várias classes, mas só uma vai ter o Public Static Void Main. Tá bom? Então, aqui eu vou só fazer o método construtor. Vou fazer assim, ó, public janela secundária. Então, obviamente que eu vou ter que chamar esse método construtor aqui lá naquele outro, porque sempre começa de lá, né? Sempre vai começar do Public Static Void Main. Então, o Public Static Void Main chama alguma função, dentro de algum lugar tem que ter alguma chamada para essa função aqui. Tá bom? Então, eu vou fazer assim, ó. Nesse caso, eu não vou utilizar o JFrame, tá? Nesse caso, essa janela secundária, eu vou utilizar uma outra classe chamada JDialog. Vou fazer aqui, ó, import. Não sei, mais espertos. Me chamando aqui, mas eu não vou atender agora não. Vou copiar isso aqui. E aí aqui, em vez de usar JFrame, eu vou usar JDialog. Tá? Por que eu vou fazer isso, pessoal? Porque se eu usar o JFrame ele tem uma característica que às vezes não é desejada, que é o seguinte. Normalmente, quando você abre uma janela secundária, você quer bloquear a janela de trás, né? Você quer que o usuário termine o que ele tem que fazer nessa nova janela e só volte para outra, eu possa clicar nos botões da janela de trás quando ele fechar aquela janela que foi aberta. O JFrame não permite fazer isso. Você abrir dois JFrames, o usuário ele pode manipular os dois a qualquer hora. Se você quer que seja assim, ok. Se você quer que ao abrir uma nova janela, essa nova janela bloqueie o sistema todo, né, bloqueie a tela que está em outras janelas, aí você usa um JDialog, tá? Eu prefiro usar o JDialog sempre. Por quê? Porque eu posso tanto configurar o JDialog para bloquear ou não, né? O JFrame só tem uma opção, o JDialog tem os dois. Então, eu uso o JFrame para a janela principal e o JDialog para janelas secundárias. Pessoal, deixa eu só atender uma ligação rapidinho aqui. Oi, Elisvaldo. Eu tô numa live com os alunos, cara. Será que a gente pode falar mais tarde? Ou é muito urgente? Ah, que...
Eu vou te passar o contato dele, pode ser? Então tá, beleza, valeu. Pessoal, desculpa aí, é que tem uma coisa para a gente resolver daquele projeto das máscaras que eu tô trabalhando junto com o Elisvaldo. Só mandar um contato, porque eles vão mandar uma remessa de máscaras para Cuiabá. De boa. Suave. E aí eu não tenho salvo o contato dele aqui. Não tem problema, não. Você vai ficar lá na nossa live lá no YouTube. Não tem nada, não. Todo mundo faz isso, né? Tô acabando aqui já. Beleza, vamos lá. Então, eu faço assim, eu uso o JFrame para ser a janela principal do meu programa e o JDialog para ser as janelas secundárias, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, JDialog, janela, igual a new JDialog. As configurações eu vou copiar aqui também. Professor, pode ser o mesmo nome do meu objeto aqui? Pode, porque tem classes diferentes, tá? Vou deixar sem acento. Só vou diminuir aqui o tamanho um pouquinho para a gente perceber que são janelas diferentes. Aí aqui eu não vou usar esse default close operation, por quê? Porque se eu fechar essa janela secundária, ele vai encerrar o programa todo. Tem algumas coisinhas aí que a gente precisa se atentar. Janela, ponto, set visible true. E aí vou copiar só um pequeno botão aqui. Opa, aqui não. Só, eu estou acelerando aqui porque eu sei que o código vai estar disponível depois, a gente está gravando a live, então o objetivo não é que vocês memorizem isso aqui não. Eu sei que vocês vão entender isso e vão poder depois olhar o que não entendeu com mais calma, tá? Clicou no botão OK. Estou fazendo a mesma coisa que eu fiz lá, só que numa janelinha secundária, para a gente ver que ela está funcionando. Janela.add JButton OK. Tá? Só que notem de novo, não tem o public static void main aqui. Então o que eu vou fazer? Aqui, ó, no meu botão outra janela, eu vou criar essa janela secundária. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer assim, ó. Janela secundária. Vou colocar aqui janela 2 igual a new janela secundária. Tá? Então é aqui que eu estou chamando, ó. Quando eu faço new janela secundária, ele está chamando aqui o método construtor. Né? Na verdade, ele já vai compilar a classe inteira, então ele vai criar esses objetos, tá? Lembra sempre disso. Ele não vai chamar só aqui, não. Ele vai compilar a classe primeiro, criar os objetos, aí depois é que ele chama o método construtor. Tá bom? Vamos ver como é que vai funcionar. Olha lá, ele abriu uma segunda janelinha. Tá? Ué, professor, mas você disse que ele não permitia interagir aqui, ó. Ah, mas aí eu tenho que configurar para que ele não permita isso.
Então, se eu quero bloquear a janela de trás, eu vou fazer assim, ó. Janela.setModal. E aí eu vou colocar true. Quer dizer o quê? Que ele bloqueia as janelas de trás. Bloqueia os botões das janelas que estão atrás. Vamos testar? Olha lá, ele abre outra janela, ó. Agora ele não deixa eu clicar aqui, tá vendo? Não funciona. Aí só quando eu fechar é que aí eu posso interagir. Ah, tá. Eu vou clicar no botão para vocês verem que ele está executando lá a função, ó. Que eu mandei executar. Opa. Tá bom? Então assim fica bem mais organizado. Por quê? Porque eu sei que a janela secundária, todo o código dela está aqui nessa classe. Eu sei que a janela principal, o código dela está aqui. Claro que em algum ponto você tem que ligar as duas coisas, né? Tem uma ligação aí para fazer essa janela secundária funcionar. Mas é bem mais fácil de fazer isso do que eu pegar todo aquele código e colocar aqui dentro. Ficaria bem bagunçado. Tá bom, moçada? Eu acho que é isso, né? Com o que eu mostrei aqui, vocês já conseguem fazer outras coisas. Tipo, testem lá um window listener, um key listener. Né? Tipo assim, eu quero adicionar um atalho, por exemplo. Quando o usuário apertar Alt e F1 no meu programa, ele faz alguma coisa. Vocês podem usar um key listener, tá? add key listener, e aí vocês conseguem fazer funcionar. Tá bom? Só tem que prestar atenção, pessoal, na questão do foco do cursor. Então, por exemplo, se eu adicionar um key listener, key listener é de teclado. Se eu adicionar o key listener no botão, mas o cursor ele está piscando aqui dentro, ele só vai executar o key listener do JTextField. Tá? Então, para funcionar em qualquer lugar, você teria que adicionar esse key listener em todos os componentes. Né? Ou então você tem que fazer assim, eu dou um tab, eu não sei se dá para ver no vídeo, mas aí ele colocou o foco aqui do meu sistema nesse botão. Então aí sim funcionaria o meu atalho, o Alt F1, por exemplo, ou Ctrl F1. Né? Então o que é mais viável? Você cria uma função para aquele atalho, adiciona um key listener nos componentes que você tem, e aí vai funcionar no foco de qualquer um, não tem problema. Tá? Querem que eu mostre aqui para vocês como é que funciona? Por exemplo, fazer um testezinho. Se o usuário não digitar nada, né, enquanto ele não digitar nada, eu não quero ativar esse botão. Eu só quero ativar o botão quando o usuário digitar alguma coisa. Tipo, tá vazio por enquanto, o botão não faz nada. Que é geralmente o que acontece lá, por exemplo, no WhatsApp, né? Abra um WhatsApp de vocês aí, ó. Quem tiver principalmente no computador. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu WhatsApp. Não sei se dá para vocês verem. Então, como eu não digitei nada, o botão aqui de enviar não fica visível, né? Fica visível anexo, foto ou áudio. Tá certo? Então, é esse tipo de coisa, né? Isso altera o funcionamento do programa? Não, mas isso evita que o usuário faça determinadas caquinhas no programa. Tá? Então, eu vou fazer assim, vou adicionar um key listener aqui. Esse botão somar vai começar desabilitado. Ele não vai estar em funcionamento.
Quando o usuário digitar alguma coisa, aí eu verifico o que tem aqui dentro, né? Se tem alguma coisa ou se não tem nada. Se não tiver nada, eu desabilito o botão. Se tiver, eu habilito. Então, eu vou fazer assim, ó, meu JButton, ok, vai começar set enabled, vai começar desabilitado. Olha lá, ele não funciona. E aí eu vou fazer assim, ó, jTextField, valor 1, ponto, add, key, listener. Aí eu vou fazer assim, ó, new, key listener. Aí tem um atalho aqui, gente, para não precisar abrir aquela interface lá que eu abri, copiar os métodos, colar, tirar os comentários, né? Tem um atalho, ó. Eu digito, por exemplo, eu não digito a palavra toda, e list, e dou um Ctrl espaço. Ele já vai propor aqui para mim, ó, e aí ele já vai completar com tudo que tem lá, ó. Ele já faz esse serviço maravilhoso aqui para mim. Tá? Eu vou só dar uma limpada para não ficar muito comprido, porque eu não vou usar tudo, mas como vocês viram, tem que ter todos. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar no botão, deixa eu ver, no Typed ou no Pressed? Vou colocar no Pressed. Então, dentro do JTextField, quando eu apertar uma tecla, ele vai executar essa função keyPressed. O que eu quero fazer? Eu quero verificar, então eu vou fazer assim, ó, valor recebe JTextField valor 1, ponto, getText. Eu vou pegar o valor que está lá e jogar numa variável. Opa, eu não cria variável, né? String valor, recebe o getText lá. Beleza, o que eu vou fazer então? If valor, ponto, como é que é o tamanho? Length, isso. Length, pessoal, quer dizer tamanho, tá? Essa função retorna quantos caracteres essa string tem. Então, se a string estiver vazia, o length é 0. Tá? Esse é Então, tipo o sai, faz mais? exato, exatamente. Mesma coisa. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Se o length for maior do que 0, quer dizer que o usuário apertou alguma coisa. Né? Quer dizer que tem alguma coisa ali dentro. Então, eu vou fazer assim, jbutton, ok, ponto, set enabled true. Se não, é porque é igual a 0. Eu vou fazer, então, jbutton, ok, set enabled false. Tá? Cada vez que eu apertar uma tecla, ele está executando essa função, pessoal. Se eu apertar 10 vezes, se eu digitar um número de 10 dígitos, ele está executando isso aí 10 vezes. Tá? Então, olha lá. Vou digitar um número aqui. E... por que só funcionou? Opa! Alguma coisa errada. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou testar. Vou mandar exibir aqui, ó. Sysout.
Agora eu não sei se ele não está capturando todas as teclas. Vou colocar aqui, ó. Ah, pessoal, eu estou colocando na função errada. Porque o keyPressed é antes, ele é executado antes do caractere aparecer lá. Tá? Então, o que que acontece? Eu cliquei, ele executa e depois é que ele adiciona o caractere. Então, vocês viram aqui que o length ficou 0, ó. Vou executar de novo, que talvez ficou muito rápido, ó. Tá vazio. O length aqui da minha string é 0. Eu vou apertar um número, ó. Mas ele apareceu length 0. Por quê? Porque ele executou antes do caractere entrar lá, ó. Tá vendo? Tem 2 caracteres, mas está dando tamanho 1. Então, eu vou só fazer assim. Eu vou tirar que eu estou colocando na função errada. Ou eu poderia, né, somar mais um também, daria certo. Tá? Mas só para ficar mais adequado, aí, senão soma mais um, fica estranho, às vezes não fica intuitivo de entender. Eu vou colocar aqui na função keyTyped. Então, vamos ver. Ó, 0 também. Ué. Quanto que tá dando esse length aqui? Não entendi, não. Será que ele tá dando menos 1 quando é vazio? Vamos fazer um teste aqui. Aqui, ó. Vou colocar isso lá no botão. Botão OK. Tem que capturar o valor, né? Desculpa agora, talvez deu uma bagunçada nas ideias aí, gente. Mas eu preciso entender por que tá dando errado aí. Vou comentar isso aqui. Agora eu não tenho botão. Cadê? É engraçado. Não entendi não, mas... Vou fazer uma outra tentativa aqui. Vou colocar aqui no Key Released. Quando a tecla é solta. Ou então... Deixa eu ver. Se ele for maior ou igual a 0, ele ativa. Se não... Aí. Só que não está dando certo. Porque quando está vazio é 0 mesmo. Não faz sentido. E released. Vamos ver. Agora deu certo, ó. Quando tiver vazio, pronto, desabilitou. Tá? Aí, assim, esses detalhes, gente, são meio chatinhos mesmo. Ah, executa antes do caractere entrar lá, enfim. Eu também não memorizo essas coisas. Vocês estão vendo aí que eu não memorizo esses detalhes, não. Isso aí você vai descobrir ou vai precisar conhecer na hora que você for implementar, né? O importante é, olha, eu posso capturar evento de teclado, de mouse, de janela, de lista, tá?
Eu tenho um arsenal aí de eventos para capturar. Aí os detalhes, às vezes você vai ter que aprofundar um pouquinho ali para descobrir exatamente qual que é o mais adequado para o seu caso. Mas isso tem documentação, tem exemplo. Você vai fazer teste aqui. Vocês viram que eu fiz um teste para tentar entender. Chegamos aqui na solução, tá? Mais importante é você saber que existe, saber a lógica geral, né? Como um todo, e aí depois você vai especializando naquilo que você precisa. Tá bom? Então, são essas ferramentas aí, gente, que são utilizadas para construir os programas que vocês conhecem, né? Que ativa, desativa botão, ou que, por exemplo, correção ortográfica, né? Tem recurso hoje nos smartphones que você está digitando, e aí o aplicativo já propõe uma correção para você, ou diz que está certo ou está errado. Então, o que tem que fazer? Olha, cada vez que o usuário digita alguma coisa, o programa tem que verificar o que está digitado ali. Tá? Então, você pode quebrar a string por espaço em branco ou por sinais de pontuação. Pode procurar num dicionário, numa lista, né? Previamente pronta, salva ali no aplicativo, para ver se a palavra, existe alguma palavra similar àquela. E aí propor alguma correção, ou pelo menos dizer que está errado. Então, começa a partir desses tratamentos de evento. Tá bom, pessoal? Deu para entender aí, gente, como é que funciona o tratamento de eventos em Java? Deu? Deu. Deu, né? Ô, professor, tem como, tipo, o senhor criou duas janelas, né? Tem como colocar em aba, tipo, que nem é no Eclipse, que tem tipo, as duas abas. Tem um componente chamado JTabedPen. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidinho. JTabedPen. Que é esse cara aqui, ó. Tá? Aí o que você tem que fazer? Você tem que adicionar o JTabedPen, que é o gerenciador de abas. Aí dentro de cada um deles você tem que adicionar essa aba aí, que é uma pequena janelinha que tem dentro dela. Tá? Dá uma fuçada, dá uma olhada aí em tutorial na internet sobre esse componente. JTabedPen. Aí você vai ver. É bem semelhante, tá, o funcionamento. Depois que você aprende alguns componentes gráficos, fica fácil de entender os outros. E aí você vai criando abas, né? Você pode criar abas, pode fechar. Tem um outro componente também, que me esqueci o nome agora. Acho que é JInternalFrame. JInternalFrame. Ele permite criar janelas internas dentro da janela. E já não é uma janela secundária igual a que eu fiz, não. É uma janela dentro da outra mesmo. Que é isso aqui, ó. Tá vendo? Você tem a janela principal e você tem pequenas janelas aqui dentro. Tá? Aí você tem esse cara aqui, JInternalFrame. Lá no NetBeans, pessoal, tem uma lista lá que fica mais fácil de você descobrir, né? Aqui no Eclipse você tem que ter algum material para te dizer quais componentes existem. Lá no NetBeans tem uma lista de materiais, de classes, que já ficam lá visíveis para vocês, né? Vocês podem dar uma fuçada lá também, uma olhada, porque facilita muito você conhecer o que tem disponível. Mas assim, gente, em geral, a maioria dos componentes, eles existem. Tudo que vocês veem aí nos programas que vocês usam, dá para fazer nas linguagens de programação. Às vezes ele não faz parte de um pacote padrão, então às vezes nem todos os componentes existem no JDK padrão, mas aí você pode baixar isso em outra biblioteca, pode utilizar. Mas dentro do JDK tem um monte de coisa. Só para vocês terem uma ideia aí, ó, se eu vier aqui no import, ó, Java X, Swing, por exemplo, ó.
JDialog, JOptionPane, JButton, JFrame, JLabel, JCheckbox, JApplet, JColorChooser, JComboBox, JDesktopPane, JFileChooser, aqui ó, JInternalFrame, JLayer, JMenu, que é para criar aquela barrinha de menus lá em cima, né? Arquivo, editar, exibir, JMenuBar, JMenuItem, JPanel, JPasswordField, que é quando eu quero que o usuário digite uma informação que não fique aparecendo para quem está olhando. Né? Ele coloca a bolinha ou asterisco. Pop-up menu, Progress Bar, que é aquela barrinha de progresso. Ah, estou baixando um arquivo, ou o programa está salvando muitos dados no banco de dados, e aí eu quero que o usuário tenha uma noção de quanto tempo vai levar isso. Então, põe ali uma barrinha de progresso para o usuário ter uma visualização, né? De quanto tempo, ou em que parte do processo o programa está. JRadio Button, que a gente já viu. Scroll Bar. É um monte de coisa. JTree. Esse JTree, pessoal, tree é árvore. Ele serve para criar esse tipo de estrutura aqui, ó. Onde você tem coisas dentro de outras e você pode expandir, né? Para visualizar o que está dentro de cada um. Tipo assim, eu quero que no meu sistema eu possa clicar numa pessoa e expandir para ver os bens que a pessoa possui ou os filhos da pessoa, né? Depende do que você está fazendo. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Curiosidade? Alguma coisa que não ficou clara? Não? Vou entender isso como um não, né? Está tranquilo. Então tá. Pessoal, no geral, vocês estão conseguindo fazer as atividades das disciplinas? Sim, sim. Tirando as coisas difíceis, o resto tá tudo fácil, né? Tranquilo. Exatamente. Então tá bom, moçada. Muito bom falar com vocês aí, tá? Que bom que vocês dispuseram esse tempo aí para aprender um pouco mais. É assim mesmo, a gente é que vai construir o nosso conhecimento. Claro que os professores têm que ajudar, claro que a instituição tem que ajudar, mas se a gente não quiser correr atrás, também não vai para frente, né? Então vocês estão de parabéns aí pelo empenho, tá bom? E a gente se vê numa próxima, né? Se vocês acharem que a gente pode fazer uma próxima live, eu posso fazer, tá? Eu coloquei lá a regrinha das 20 pessoas. Se tiver com muita dúvida, né? Manda a dúvida lá no grupo. Eu vou observando se são dúvidas que exigem uma nova live, mas eu acredito que não vai ser necessário, porque o que eu fiz aqui hoje já é suficiente para vocês fazerem a lista. Né? Não precisa se abarrotar também, querer aprender tudo de uma vez, a gente tem um ano inteiro ainda pela frente. Acredito eu, mas é só um achismo, acredito que as aulas não voltam tão cedo, tá? Então vocês têm várias coisas para fazer, né, de várias disciplinas. Não quero que vocês fiquem só estudando programação. Programação é uma das disciplinas, é importante, claro, mas não é só programação, né? Mais para frente, pessoal, a gente vai ver. Quero ver se dá tempo, né, da gente fazer alguma coisinha que chame a atenção, que seja interessante para vocês, como um pequeno joguinho, por exemplo. A gente vai estudar também um pouco de programação web, tá? Um pouquinho de HTML, CSS, PHP. E lá no final da disciplina, a ideia é a gente conectar a nossa aplicação desktop ou web a um banco de dados. E a gente vai interagir, então, com a disciplina do João Gabriel. E aí a ideia é o usuário digitar os dados, né? E o programa salvar isso em tabelas. Vocês vão ver lá que o banco de dados é organizado em tabelas. E aí o programa não perde os dados, né? Assim como a gente fazia lá em C++ em arquivos, também dá para fazer em C++ com banco de dados. Mas como é uma disciplina de segundo ano, a gente não mexe com aquilo ainda. Aí agora vocês vão aprender a interagir também com o banco. Mas isso é lá pro
para o final da disciplina, tá bom? Pessoal, então tá. Boa tarde para todos, para todas. Se a gente não se vê antes das férias, boas férias para vocês, bons estudos, tá bom? E de qualquer forma estamos aí para ajudar. Ô, professor, qual que é o período das férias? Ó, as aulas, as atividades de ensino, elas vão até o dia 3 de julho. Aí acho que são 2 semanas de férias. Então aí nós vamos ficar de férias do dia 6 de julho até o dia 17. Deixa eu abrir aqui o calendário, só para mim falar com certeza. É isso mesmo, ó. Do dia 6 de julho ao dia 17 de julho, que dão 2 semanas aí. É o período de férias. Tá? Beleza. Então tá, pessoal. Boa tarde para vocês e mais tarde eu vou postar. Eu tenho que baixar essa videoaula. É um pouquinho grande, mas eu posto hoje ou no máximo amanhã. Valeu, obrigado para todo mundo. Beleza, falou. Falou, professor. Até mais.